do livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 2, pelo Espírito Baltazar, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 9. A beneficência. Ó, se pudesses compreender tudo quanto de belo e de doce a generosidade das almas boas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Pudesse, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 11. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Muitas vezes, nosso coração se deixa embalar pelo estímulo externo e daí passamos a praticar qualquer forma de beneficência. Mas, como todas as aquisições do espírito imortal, a prática da beneficência é algo construído internamente e que significa basicamente estar com o coração disposto a ajudar segundo as necessidades de quem recebe e as possibilidades de quem dá. Para se ajudar, portanto, é necessária uma espécie de transformação de nosso espírito imortal, que deverá ser capaz de fazer o bem independentemente de fatores externos. Longe de nós, no entanto, dizer que esses estímulos não têm validade. Chamamos a atenção, sim, para o fato de que o serviço da beneficência deve ser algo inerente à natureza do espírito, de modo que ele possa agir sem outro interesse que não o da própria maneira de ser. Nossos espíritos vivenciam suas experiências em graus diversos. Uns já conquistaram possibilidade de doação, outros treinam a capacidade de desprendimento das coisas terrenas. Outros ainda apenas ouvem falar de que vêm desfazer de suas coisas. Todos, portanto, estamos num processo evolutivo que não se pode avaliar senão individualmente, que cada um busca na sua natureza íntima o degrau em que está nessa escada que levará aos espaços disponíveis em torno do bem. Não nos esqueçamos da necessidade de criar disponibilidade em nossa mente de servir. Assim, em nosso progresso, esforcemo-nos por nossa melhoria íntima e busquemos esse espaço de servir, lutando demoradamente por essas duas conquistas. Chegaremos à prática da beneficência, todos nós, os que ainda nos encontramos longe de alcançá-la. Que Deus nos ajude, abençoe e nos proteja, nos conduza agora e sempre. Muita paz, Baltazar, pela graça infinita de Deus. Mensagem recebida em 14 de janeiro de 1998. Nossa lição hoje, junto ao nosso bondoso Baltazar, versa em torno da beneficência. Esse sentimento doce, como os Espíritos falam para os nossos corações, em que nós estamos buscando pensar sobre a beneficência. Como Baltazar vai nos dizendo em sua lição, esse sentimento é uma construção. Nós vamos construindo esse sentimento no nosso coração. Vamos buscando disponibilizar essa possibilidade de aprender a servir. Como ele vai nos dizendo, aprender a dar do nosso coração, das nossas possibilidades, materiais também, mas de acordo com o que aquele coração que junto a nós está necessita. Ele vai nos ensinando a não só praticar a beneficência de uma maneira simples, calorosa, trabalhando a bondade no nosso coração e aprendendo também
a pensar sobre a construção dos bons sentimentos em nossos corações. Porque esse é o objetivo para que nós estejamos encarnados, para que nós estamos convivendo uns com os outros. Então, há essa beneficência no sentido de ajudar o outro coração nas suas necessidades físicas e nas suas necessidades, muitas vezes, de convivência emocional, de acolhimento. E é o que Baltazar vem dizendo para nós, para que nós possamos ir caminhando nesse pensamento firme, contínuo de mudança, de construção íntima, quando ele vai nos dizendo para que nós não nos esqueçamos da necessidade de criar em nossa mente a disponibilidade de servir. Porque quantas vezes nós temos essa possibilidade de servir, mas nós mesmos colocamos obstáculos. Não é no dia que eu posso, não é na hora que eu posso, não é aquela pessoa eu acho que não necessita, ou ainda não merece, vistos ainda os nossos olhos tão superficiais, envolvidos ainda com os nossos sentimentos menos felizes, do julgamento, da vaidade, do orgulho que muitas vezes permeia os nossos corações. Mas é o que Baltazar vai dizendo para nós, para que nós possamos abrir a possibilidade na nossa mente, ir pensando sobre isso, porque o Evangelho vai a nos dizer em seus capítulos que todas as vezes que nós abrimos essa possibilidade de estender as nossas mãos, estender o nosso coração ao nosso irmão, nós sentimos uma alegria íntima. É uma satisfação que a gente não consegue muitas vezes compreender. É íntimo, é uma satisfação duradoura. É muito bom quando a gente consegue estender o nosso coração, sermos fraternos, sermos corações que estamos com os nossos braços abertos, aquele coração que naquela hora ali, naquele momento, necessita em que nós possamos olhar para ele, olhar com olhos de ver, ouvir com ouvidos de ouvir mesmo, lá com o nosso coração, com o nosso sentimento, com o sentimento da beneficência, com o sentimento da pacificação, com o sentimento de acolher. E muitas vezes é no momento em que nós achamos que aquele momento não é o momento adequado, não é o momento que nós podemos fazer. Mas se nós pararmos um segundinho, nós vamos ver que pode ser sim. Pode ser, basta que nós estejamos realizando essa construção de aprender a servir. Aprender a servir. Muitas vezes nós ainda estamos nesse pensamento de sermos servidos. Do semelhante abrir o seu coração e as suas mãos para mim. Mas eu preciso ir aprendendo quando Baltazar diz para nós. Aprender a fazer o movimento da mudança. Fazer o movimento da transformação. Podemos fazer até assim pensando, eu estou aprendendo a servir. É essa construção que vai se fazendo em nós. Eu vou pensando, raciocinando, eu vou fazendo porque eu sei que é assim que o Evangelho me ensina a ser. Mas depois eu vou sentindo a alegria de ser assim. Eu vou sentindo a alegria de estar
podendo naquele momento ser esse instrumento que a vida está levando àquele coração de amparo, de sustentação, de uma palavra amiga, de uma palavra de esperança, de bom ânimo. Que eu seja esse instrumento, e cada vez um instrumento mais dócil, um instrumento mais adequado a essa beneficência que todos nós estamos em busca. Todos nós também estamos aí a receber esse sentimento dos outros corações. Estamos sim, já recebemos muitas vezes, se nós pararmos para pensar na nossa vida, se pararmos para pensar em tudo que já aconteceu conosco. Quantas pessoas chegaram aos nossos corações? Quantas pessoas abriram seus braços, seus corações, seus ouvidos para nos ouvir, para falar conosco, para nos abraçar, para dizer: vem, senta aqui, vamos conversar. Quantas vezes, se nós pararmos para pensar e buscarmos lá na nossa alma, nós vamos perceber que passamos por muitas situações assim, em que fomos acolhidos, com o nosso coração acalmado, sossegado, por um coração que muitas vezes nem conhecíamos muito bem. Então nós vamos fazendo essa construção. A partir do momento que nós vamos fazendo essa volta no nosso viver, nós vamos vendo que fomos sim bem atendidos e que queremos agora ser assim, queremos construir esse comportamento em nós, esse comportamento de fazer o bem, de pensar no bem, de estarmos querendo o bem para o nosso próximo. E Baltazar vai dizendo que nos esforcemos por essa melhoria íntima e busquemos esse espaço de servir. É uma frase linda, preciosa para as nossas vidas, quando ele nos diz: se olha, se vê aonde você pode melhorar, vê aonde você pode fazer essa transformação íntima, essa melhoria íntima, e você vai achar no seu coração, na sua mente, esse espaço de servir, para servir. E ele vai nos dizendo: lutando demoradamente por essas duas conquistas, todos nós, os que ainda nos encontramos longe de alcançá-la, chegaremos à prática da beneficência. Então nós vamos buscar essa melhoria íntima e nós vamos buscar dentro de nós, no nosso íntimo, esse espaço para servir. Que nós sejamos, sim, esses servidores do Senhor Jesus. Que sejamos todos felizes com a possibilidade de dizer: sim, Senhor, presente ao chamado do bem. Que todos nós estejamos a essa busca íntima, gloriosa em nossas vidas. Que Deus a todos nós abençoe, agora e sempre, graças a Deus.